No Dia Internacional da Mulher, a gente fala agora de um assunto que atinge milhares de mulheres, a endometriose. E muitas têm e nem sabem. Mas o que é endometriose, hein? Quem explica aqui com a gente no estúdio é o médico ginecologista Alberto Sandes. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Doutor, o que é a endometriose que atinge tantas mulheres, hein? Bom dia. Bem, a endometriose, eu já dei um nome para ela, na realidade. Eu já a chamo de a principal inimiga da mulher contemporânea. É uma doença que já é conhecida há muitos anos, mas nos últimos 60 anos ela tem tido um olhar diferente, porque está sendo feito mais diagnósticos e está sendo feito hoje uma atenção maior a essas mulheres por causa das suas sintomatologias e o impacto negativo que traz para a sociedade. Quais são os sintomas, hein, doutor? Bem, a endometriose, eu costumo dizer que a principal sintomatologia dela é a dor pélvica crônica. É uma dor que está situada abaixo da linha do umbigo até o final da pelve e ela de forma crônica. Significa o quê? Que essa dor, ela está ali incomodando ela em diversos graus há mais de 6 meses. É uma dor aguda? É uma dor, na realidade, é uma dor persistente. Que machuca, que incomoda. Algumas mulheres chegam até ir a hospitais para fazer uso de morfina, para fazer uso de medicações para aliviar essa dor. E o detalhe importante é que existe, na realidade, o que nós chamamos de 6 Ds. Os 6 Ds da endometriose. Quais são? Ah, muito bem. O primeiro D é o D de dispareunia. É dor para aquelas mulheres que têm dor para ter relações sexuais. Ela tem dor profunda ou na penetração, nós chamamos de dispareunia. O outro D é de distensão abdominal. É aquela mulher que refere uma distensão abdominal no período perimenstrual. A barriga fica mais inchada do que o normal. O outro D que nós chamamos é a disúria. A disúria é a dor, o desconforto para urinar. E o outro D é a disquesia, o D para fazer cocô, é evacuar. Então, algumas mulheres relatam desconforto para evacuar. E o outro D é a dismenorreia, dor para menstruar. Muita gente associa só a endometriose à dor para menstruar, mas não. A principal dor da endometriose é a dor pélvica crônica, não só para menstruar. Mas aquelas mulheres que têm muita dor para menstruar, ela literalmente tem uma maior chance de ter endometriose. E o último D é a dificuldade de engravidar, porque ela leva entre 10% a 40% de infertilidade. Doutor, tem muitas famosas que se apresentaram com endometriose. Sim. Mas tem muitas anônimas, inclusive, que nos assistem agora, que podem ter a endometriose e nem sabem como a gente está falando. Por exemplo, aqui, ó, a gente vê várias famosas com endometriose. Por que está tão... o diagnóstico aumentou tanto? As mulheres estão procurando mais os especialistas, sentiam essa dor, ficavam em casa, mas agora não, elas buscam atrás e querem descobrir o motivo, a causa daquela dor? É isso? Exatamente. Na realidade, a endometriose ela atinge hoje no mundo inteiro mais de 176 milhões de mulheres. Só no Brasil já ultrapassa 7 milhões de mulheres. Então é uma doença muito prevalente no Brasil e está aumentando. E ao contrário do que se pensa, se pensava em 1922, por ali, que era uma doença relacionada à menstruação. A menstruação piora o fator da sintomatologia, mas não tem muita só relação aí não, viu? Existem novas teorias associadas, uma delas é uma teoria que é defendida pelo cientista Redwine, já em 1980, que ele tentava desmentir que não era relacionado à menstruação, essa doença, e sim você já era um desenvolvimento embrionário, era uma causa de malformação embrionária lá dentro do útero, na formação do útero da mulher. Então essas pessoas podem já nascer com essa doença. E um dos fatores mais importantes é o estresse da mãe, que está carregando o seu bebê, toxinas, ou seja, as nutrições, ou seja, alimentos ultraprocessados, alimentos que possam provocar a inflamação do corpo da mãe.
Isso ainda são um mundo de teorias, mas uma das teorias mais aceitas é a teoria da mileriose, ou seja, é uma alteração nos ductos de Miller, onde faz a formação do útero. Doutor, nós temos uma imagem aqui para o senhor explicar melhor para a gente, para você que está em casa, na nossa audiência nesse Dia Internacional da Mulher, como é que funciona a endometriose aí entre útero, ovário, tubo, apêndice, derme, púbis. Exatamente. Aquela teoria que eu falei anteriormente sobre a endometriose, a gente tem que ver o seguinte: isso aqui é o útero cortado de forma, né, coronal. Eu estou fazendo um corte no meio de uma paciente. Então, aqui é o útero, aqui é a camada interna do útero, perdão, aqui. Aqui é o útero, aqui é o músculo do útero e a camada interna do útero deveria estar só aqui dentro, para onde é gerada a menstruação. Nas mulheres portadoras de endometriose, essa camada interna do útero nasce fora, pode nascer fora. E aí, no período menstrual dela, ela, em vez de só menstruar aqui dentro, ela menstrua fora também. Então, ativa um processo inflamatório crônico. Por isso a dor. Então, ela leva o estímulo desses tecidos endometrióticos no intestino, na bexiga, pode levar ao pulmão, pode levar ao cérebro, pode levar à distância. E aí, o que acontece? Com essa teoria, se dizia que a menstruação saía pelas trompas e daí se disseminava por toda a cavidade abdominal. Bem, como é que você explica hoje crianças nascerem com endometriose, bebês? Como é que se explica hoje bebês masculinos nascerem com endometriose na próstata? Porque aqueles ductos de Miller, ele na formação embrionária, quando se tem o cromossomo masculino, ele inibe os ductos de Miller e não forma nem o útero, nem a trompa, nem o ovário e nem a vagina. Quando é mulher, ele ativa. Então, há uma troca genética ali, há uma alteração genética que a gente não sabe explicar, nós não temos ainda essa tecnologia, mas que está associado a estilo de vida, associado à alimentação, à exposição à dioxina. A gente sabe muito que pacientes de grandes centros, como metrópoles, que têm contato com dióxido de carbono, queima do plástico, queima dos derivados do petróleo, ativa muito a doença. Consumo excessivo de produtos com PET, garrafas PET, né, aquecidos, plásticos aquecidos, é um dos fatores que também pode ativar. Mas não só isso, a falta de regulação do sono, o distresse, ou seja, aquele estresse crônico, né, o consumo de substâncias que são inflamatórias e por aí vai. Doutor, muito obrigado. E para a gente fechar, as mulheres que sentem qualquer problema, nada de buscar o doutor Google na internet, busquem um especialista para ter o diagnóstico fechado. E essa talvez seja a sua melhor dica da semana. Por quê? Porque a endometriose, Douglas, no Brasil leva de 8 a 10 anos para ser diagnosticada por isso mesmo, pela falta de valorização dos sintomas. Existem médicos capacitados, em Alagoas temos bons médicos para isso e com certeza, se ela busca esses profissionais, em vez de ela fazer as perguntas por Google... E esperar 10 anos para ter a resposta... esperar 10 anos, procure quem são os especialistas na doença. Um abraço, muito obrigado. Assunto importante hoje no Dia Internacional da Mulher. Até a próxima, tá? Até a próxima. Até mais.